Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia 7 de 7 de 2026. E nós estamos no livro de Eclesiastes, estamos no capítulo de número 1 e o versículo hoje de número 6, dando sequência àquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos corações, a respeito da palavra de Deus, daquilo que é as repetições da vida e como o ser humano lidar com elas para não entrar num processo de opressão, depressão, desgaste, excesso, né? Ou a perca do significado realmente dos propósitos por excesso de informação, causas, metas e também por desgaste excessivo, ok? Nós estamos lidando então com o livro de Eclesiastes sobre o sentido daquilo que é a melhor organização da vida enquanto o indivíduo está sobre a terra e como se proteger de um estado depressivo ou como ter as primeiras bases de cura, realmente da forma que Deus enxerga para o processo de cura na depressão, né? Como que Deus vê a vida para que o indivíduo consiga entender, se planejar e aos poucos ir saindo, às vezes de uma fase desgastante, de uma fase opressora, de uma área pesarosa, de uma questão crônica, de uma questão de muita ferida. Há necessidade, a possibilidade, melhor dizendo, né? O indivíduo pode perguntar: tem saída? Tem solução. Tem saída para as coisas de Deus, nas mãos de Deus, no olhar de Deus, na visão de Deus, na realidade de Deus, que não é só a dele lá dos céus, mas que ele está conosco, ele vive aqui conosco, ele está na terra, ele está no nosso ambiente e a realidade de Deus tem possibilidade de cura. É um milagre, né? É impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Então vamos para a meditação hoje, dando sequência, estamos no verso de número 7, ok? Salomão, pelo Espírito Santo de Deus, está falando coisas da vida e ao mesmo tempo trazendo ilustrações em forma poética, ilustrativa e em forma natural, realmente, da geografia, falando sobre aqui. Ele vem falando sobre o sol, sobre o vento e agora sobre os rios, ok? Ele diz: todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, ali se tornam a ir. Nossos 3 últimos versículos de meditação, nós estamos vendo que Salomão está falando de uma constância base da vida chamada repetição. E a repetição, conforme o tempo, ela vai trazendo, de certa forma, um desgaste, né? Um desgaste para o indivíduo e uma certa rotina que tende a retirar a significância das coisas. Quando você vive algo, você sai, vai viajar, alguma coisa acontece pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, é novidade, aquilo empolga, né? É o começo, tudo é flores, maravilha. Agora, depois, quando a rotina chega, quando aquilo que é igual vem de novo, quando aquilo que já se conhece não tem mais uma certa estrutura de novidade, então ali começa um desgaste. Ali começa um cansaço. Porque cada vez que o indivíduo olha para uma área, para uma circunstância, um tema, um assunto, independente do que seja, e sente desgaste, ele começa a sobrecarregar mais cansaço ainda no que ele faz. E aquilo vai começar a causar uma opressão. E a opressão, ela antecede aquilo que vem de depressão na vida do indivíduo. Então, para que tudo isso não tenha espaço na vida do indivíduo, é necessário
exatamente o que Deus vem falando através da sabedoria dada a Salomão sobre entender que a vida ela vai repetir muito. A vida ela vai causar coisas que parecem um processo monótono que não sai do lugar. E vai parecer que por não sair do lugar, nada de diferente vai acontecer e nunca nada vai mudar. Só que acima dessa estrutura, desse patamar preparado por Deus da rotina, ela foi necessária na vida para a constância das gerações, Deus vem nos ensinando como é equilibrar a rotina, dominar a rotina, dominar as repetições, dominar aquilo que é a mesma coisa e como fazer para que isso realmente não se torne uma destruição na vida, uma opressão na vida, mas como trazer maior qualidade de significado à própria vida, mesmo quando ela existe em repetição, ok? Aí nós vemos então quando Salomão começa a falar sobre o verso 7, os ribeiros, falando de águas. Todos os ribeiros vão para o mar. A água e a luz do sol são coisas muito interessantes. A gente vê que aonde tem um cantinho, os dois encontram um lugar para estar, né? A água ela vai caminhando, aonde ela encontra um lugar para ficar, ela vai passando e vai entrando em qualquer canto, de qualquer forma, porque dá a impressão que ela está buscando algo, incansavelmente, sem parada. A água vai, entra em qualquer lugar, vai. Existe uma direção como se insaciável da água. E exatamente essa repetição sobre as águas que Salomão começa a dizer hoje. Todos os ribeiros, eles vão para o mar. Eles vão em busca de mais espaço, mais lugar. A água vai caminhando em busca do mar. Assim são os rios, os ribeiros. Contudo, o mar não se enche. O mar sempre está recebendo mais água. E aqui fala sobre não só um sentido natural da geografia, falando da repetição da vida, da repetição de todas as coisas, mas também Salomão está falando de uma forma ilustrativa e para nós entendermos uma forma espiritual. Águas trata-se de palavras, né? Existem locais nas escrituras que quando fala de águas está falando do Espírito Santo, das instruções do Espírito Santo. Outras passagens, quando fala sobre muitas águas, está falando de muitos assuntos, muitas palavras do povo, das pessoas, muitas ideias, diferenças de assunto, diferença de tema. E se nós entendermos isso aqui, Salomão também está falando sobre o excesso das palavras humanas, o excesso da mentalidade, até mesmo do conhecimento humano, até mesmo do aprendizado. Todos os ribeiros, todas as águas vão para o mar e o mar nunca se enche. É uma área eterna, é uma questão contínua. Assim também é o conhecimento. Conhecimento não tem fim. Por que ele não tem fim? Porque o conhecimento, ele é algo dado por Deus e a própria sabedoria dele é infinita. Então, a mente foi criada para receber de Deus, não no sentido da suficiência, porque a mente não suporta tudo que Deus tem, mas naquilo que é a limitação da mente, ela recebe o conhecimento que é infinito, que é eterno. Então, de todas as áreas, de todas as conversações, de todas as ideias, mentalidades,
Conhecimento, isso é multiplicado. E também a área do conhecimento, ela esgota. Todas as áreas, quando elas são repetitivas, quando elas são entra num fator de rotina, elas começam a esgotar. Então, Salomão está dizendo aqui de que qualquer nível de vida acontece o desgaste. Qualquer área de vida acontece o desgaste. Qualquer assunto de vida ou tema que você vai trabalhar, que você vai se dedicar, acontece desgaste. Tudo acontece desgaste. Para não terminar a vida sem ter neles, como a palavra diz, contentamento, o que tem que fazer? Tem que ter um planejamento que consegue se organizar a ponto de viver fora da margem de desgaste. Como viver dentro da repetição, fora da margem de desgaste? Quando o planejamento, não só, como nós estamos vendo nos outros vídeos de Eclesiastes, não só o trabalho, mas o descanso e a recompensa, né? Pontos de alegria que você tem para que você realmente esteja bem em todo o processo dentro de um viver da rotina. Então aqui nós vamos ver que Salomão começa a falar, se você é como o sol, busca coisas altas, né, brilhantes, brilhar como uma estrela, isso também é desgaste. Se você está debaixo de uma circunstância de tempestade, o vento vem, assola a sua vida, controla tudo, destrói tudo, tenta quebrar com tudo, você está debaixo de um desgaste. Se na vida acontece coisas infinitas, né, questionamentos, perguntas, buscas infinitas, incessantes, também é uma área de desgaste. Uma vez que Salomão começa a mostrar que todas as áreas são desgastantes, ele vem agora então mostrando o que fazer para viver longe desse desgaste, desta canseira, né? E uma das coisas que nós estamos analisando é que o que controla o excessivo nível, né, da obsessão por brilhar, por ser uma estrela, ser como o sol, e a pessoa não tem paz, não dá paz para ninguém, porque ele tem um sonho, e aquele sonho ele sentar na cadeira mais alta, e ele vai arrancando a paz de todo mundo, em todo lugar, toda hora. Em custo da cadeira que ele quer sentar, ele vai arrancando o juízo de todo mundo, né? Um exemplo. Ou então, quando acontece de uma circunstância onde o indivíduo não tem controle de nada e tudo muda a vida dele, tudo muda, tudo transtorna, tudo é tempestade para a vida dele. O que controla? Cada um de nós é um indivíduo contra a obsessão, contra as manipulações externas, contra os ventos e tempestades. O que controla? Contra a infinidade de interesse alheio que às vezes parece nos favorecer, mas de verdade está abrindo mais caminho de desgaste para nós. Como controlar isso? Com planejamento. Você tem um sonho e um alvo, você tem que pôr data, você tem que pôr fases, e dentro desse projeto tem que haver descanso, recompensa, tem que haver alegria, tem que haver saúde, tem que haver manutenção e tem que haver investimento de trabalho. Quando todo o planejamento está no lugar, você não se sobrecede em desgaste com a rotina, mas você está caminhando, está se mantendo para estar cuidado, saudável,
para você, ao mesmo tempo que está caminhando para conquistar os seus alvos, não está deixando a rotina virar uma insignificância, e quando a vida vira uma insignificância por causa do cansaço, perde o sentido completo de tudo o que se faz. Então, para que o ser humano ele saia da mira, né, da depressão, mais uma vez, saia da margem daquilo que é a rotina que tira o significado da vida, ele precisa ter um planejamento. Um planejamento para definir as coisas e não se deixar levar por essa fome eterna. Aqui fala sobre as águas nunca encherem os mares e os mares nunca se sentirem cheios. Ou seja, aquela busca desenfreada, constante, sempre, e a pessoa nunca se satisfaz. Por quê? Porque não se organizou, não definiu. Eu vou fazer isso da minha vida, eu vou usar tantos recursos, eu vou organizar assim, vou cuidar dos meus dias assim, e pronto. Está definido, está organizado. Fechou o planejamento, acabou. Ali agora ele vai viver organizado, com dias para descansar, dias para se alegrar, dias para ter recompensa, dias para trabalhar, dias para se esforçar e dias para desfrutar do que ele fez. Porque aí, mesmo com tudo na vida, de tempestade, de obsessão ao redor, de ventos que vêm ao contrário, de insaciabilidade, né, da vida, sempre buscando mais, sempre tendo mais o que fazer, tendo mais o que preparar, mas o indivíduo já ponderou o equilíbrio dele em tudo para não se perder. E ao final ele fez um planejamento que ele conseguiu cumprir, e ele, diante de Deus, tem uma vida com contentamento. Muito importante. Muito interessante nós vemos que Salomão está dizendo a importância, às vezes, mais do que a qualidade do nosso dom, mais do que a possibilidade daquilo que a gente vê que pode ser feito, mais do que as grandezas dos nossos sonhos, mais do que todos os recursos que nós temos, é o planejar, o planificar, né? O nosso planejamento que contém todos os ingredientes necessários para segurar a vida, seja num sucesso, numa fama, no auge, numa tempestade, numa insaciabilidade de circunstância, seja o que for, o que nos domina, o que controla, o que faz o ser humano ser equilibrado para ele não perder a cabeça. Planejamento. Dormir bem, se alimentar bem, trabalhar bem, ter boas recompensas, gradativas para ir continuando a se manter bem, organizar-se naquilo que faz, pôr metas e datas em cada fase de realização, porque quando ele decide todas essas definições, então ele está pronto para ser forte, mesmo com aquilo que vem dentro do desgaste da repetição da vida. Não vai afetar ele o desgaste da repetição. Não vai afetar ele a rotina da repetição da vida, porque ele está num planejamento bem elaborado, que não faltou nenhum tipo de área de cuidado, e ele está desenvolvendo aquele planejamento. Então a vida dele não é mais uma rotina monótona, porque ele criou um plano e ele está desenvolvendo a criatividade que Deus deu. Dentro daquele planejamento, ele está crescendo. E isso tira ele da visão destrutiva, depressiva, para uma visão construtiva e crescente.
de novidade, de acréscimo, de habilidade, de criatividade, de benefícios, às vezes de recompensa, de melhorias nas finanças, naquilo que faz, porque se encontrou no seu próprio planejamento e organização de todas as áreas que nós já falamos desde o primeiro versículo até aqui de Eclesiastes. E isso entra um processo muito interessante sobre a terapia, né? Quando alguém está muito desgastado na mente, às vezes acabou dando atenção para uma área muito tempo para tentar, às vezes, resolver um assunto, um tema, ter uma solução, e aquilo não é resolvido, o indivíduo ele fica num desgaste muito forte, ele vai para uma terapia. E aquela terapia, normalmente é algo que a pessoa faz com as mãos para ela ver resultado rápido, ativo, natural do que ela faz. E quando ela começa a ver resultado ativo daquilo que ela faz no trabalhar com as mãos, começa a vir uma cura específica para ela na mente dela de que ela é útil e o que ela faz deu certo, realmente concluiu, saiu, foi feito, é visto, dá para ser tocado, dá para ser comparado, dá para ser comprovado que aquilo se fez com qualidade. E a mesma coisa acontece com a vida de repetição sobre a face da Terra. Você tem 95, 100 anos para viver na Terra, todos os dias repetidos. Imagina quanto tempo. Mas para que isso não fique enjoativo, existe o planejamento que traz, quando ele tem todo o cuidado em todas as fases da vida humana, repetindo para se alimentar, para dormir, para ter recompensa, para desfrutar do que fez e para se alegrar e também para trabalhar. Quando ele está equilibrado em todos os cuidados dentro do planejamento, ele caminha saudável e começa a ser curado de toda a base de estrutura da depressão, né? É claro que não é só esses temas dentro de uma depressão. Existem depressões causadas porque o indivíduo esperou um cuidado de terceirizado de alguém, o indivíduo se machucou muito por causa de ausência, de ferida, de abandono, enfim, uma série de questões que começam a causar no processo, mas independente do que seja, a vida dele começa a tomar é como se de porcentagem por porcentagem na cura contra a depressão, né? De pouquinho em pouquinho ele vai tendo as bases de como andar, né? Como um bebê que está aprendendo, está dando os primeiros passos, ele começa devagarzinho a conseguir reagir, bem, muito pouquinho, mas ele consegue quando ele começa a planejar contra a rotina, contra o desgaste, principalmente criar coisas que vai alegrar ele. Quando ele faz isso, ele começa a se sentir melhor para ainda entrar num processo de ainda receber primeiro, antes de poder se levantar, superar, fazer acontecer, ele ainda vai receber um processo primeiro de saúde. Ele está primeiro se reabilitando. Então, dentro do planejamento, é um processo que gera a reabilitação do indivíduo. Depois que ele está bem forte nesse processo, aí ele começa a superar uma fase, uma questão de depressão crônica ou alguma coisa muito forte dentro da alma, do espírito do indivíduo. Porém, antes disso, ele precisa planejar momentos, digamos que felizes, de recompensa, coisas que ele gosta de fazer, ocupação mental, descanso, alimentação, para que todo esse planejamento tire ele da mente rotineira. Quando ele tira a mente da rotina que é realmente repetitiva, ele já começa a dar os primeiros passos para a cura, entender que foi necessário Deus criar a repetição na terra para a vida, mas ele nos ensina a edificar, né? Planejar e construir, edificar,
acima das tempestades, dos ventos, das águas, das infinidades das palavras, das ideias alheias, terceirizadas, acima de qualquer alvo, plano. Deus está querendo que a gente venha organizar o que é simples, base necessária de necessidade, dormir, se alimentar, desfrutar do que fez, gostar do que é e do que faz, bases naturais principais, planejamento de cada meta, data para começar, data para terminar. Tudo isso traz uma realização para o homem, aonde faz ele começar a vencer a depressão pela repetição da vida, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.